A paz e a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Nesta lista de vídeos, nós queremos conversar sobre o que é ser discípulo de Jesus. Então, teremos 5 lições com perguntas ao final para você responder, baseadas no texto. Nós vamos anotar os textos aí no comentário do vídeo para você responder as perguntas. Essa primeira lição, que é discipulado cristão. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, verso 15. Diz assim a Bíblia: porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. A palavra discípulo, ela significa aluno, aquele que estuda, seguidor, disposto a dar prosseguimento ao trabalho de seu mestre. Então essa é a ideia do significado de discípulo, seguidor convicto de uma ideia. Discípulo é sinônimo de acadêmico, aluno, aprendiz, educando, estudante. E no Novo Testamento nós temos a ideia do discipulado cristão, o que é ser discípulo de Jesus. É um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinar também a outros, e assim vão multiplicando os discípulos. Um cristão é uma pessoa que oferece a vida para Cristo habitar. Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 27 diz isso. A pessoa que se torna um discípulo, ou toma a decisão de ser um discípulo de Cristo, ela tem seus pecados perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. Assim começa o discipulado ou o crescimento cristão. Daqui para frente, em toda a plenitude da revelação bíblica, o modelo é Cristo. Os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João falam exatamente sobre o treinamento do Senhor Jesus para os discípulos. No capítulo 13, nós vemos o Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos. E dizia assim: assim como eu fiz, façam vocês também. Então Jesus, ele não somente fala, mas ele dá o exemplo. Ele ensina com palavras, mas ele ensina também com o exemplo. No capítulo 14 de João, do Evangelho de João, Jesus fortalece os discípulos, dizendo que para que eles não tenham medo, eles não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele fala dessa relação dele com o Pai. Quem está nele está com o Pai, assim como ele está com o Pai. Então você está em Cristo, então você está em Deus. E onde estiver Cristo, você também, ele estará conduzindo você para perto dele. Ele diz: vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Esse é o capítulo 14. No capítulo 15, ele fala da videira e os ramos, que é exatamente essa ligação dele com você, comigo, com o discípulo, nossa com ele e com o Pai. Então é uma ligação de raiz, é uma ligação de galho que está arraigado ao tronco da árvore, cuja raiz é o Senhor. João, capítulo 15, fala sobre as videiras, a videira e os ramos. No capítulo 16, ele fala da obra do Espírito Santo, que é quem está no mundo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que está ensinando, fazendo lembrar tudo que Jesus ensinou, orientando tudo que Jesus quer que nós tenhamos de orientação, disciplina, modo de viver, falando conosco tudo o que precisamos. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, no capítulo 16, ele fala sobre a obra do Espírito Santo. E no capítulo 17, ele ora por nós, os seus discípulos. Então, o mestre, o professor Jesus, ele nos ensina com sabedoria, com o exemplo e com a prática, para que nós aprendamos o que é ser aluno dele. Concluindo, nós somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. João 16,6 fala sobre isso. E aí nos tornamos discípulos, alunos, seguidores, devotos,
convictos das doutrinas e da disciplina e da nossa decisão de seguir ao Senhor, prosseguir seguindo ao Senhor. Somos constrangidos pelo nosso Mestre Jesus a andar com Ele, a andar como Ele andou. Está em 1 João 2,6. Aquele que diz estar nele também deve andar como Ele andou. Nós, discípulos de Jesus, somos preparados por Ele na ação da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus nos formou seus discípulos e nos envia para formar também novos discípulos. João 17, 17 a 19, ele fala sobre isso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela minha palavra hão de crer. Então, o Senhor ora e Ele deseja que aqueles que ainda não creem, aqueles que ainda não são discípulos, se tornem discípulos também do Senhor. As perguntas que nós queremos deixar para você responder, e vão ficar escritas aí, são as seguintes. O que significa ser discípulo cristão? A resposta está aí no comentário que eu fiz para vocês e nos textos que eu mencionei aqui para você. O que significa ser discípulo cristão? Então você pode rever esse vídeo e você vai encontrar essa resposta, o significado do discípulo. 2. Após a pessoa tomar a decisão de viver com Cristo, quem é o modelo, conforme 1 João 2,6? Quem é o modelo máximo para que nós sigamos para sermos bons discípulos do Senhor? Quem é o modelo? Responda aí. 3. Até quando Jesus promete ficar com seus discípulos, conforme João 14, 16 a 18? Então abra lá a sua Bíblia em João 14, 16 a 18, você vai encontrar a resposta a essa pergunta. Até quando Jesus promete ficar com os seus discípulos? Quarta pergunta. Quem habita no corpo do discípulo e fará lembrar ao seguidor tudo que Jesus ensinou? Conforme 1 Coríntios 6, 19 e João 14, 26. Então a resposta para essa pergunta está em 1 Coríntios 6, 19 e João, Evangelho de João 14, 26. Quem habita no corpo do discípulo, quem habita no seu corpo, no meu corpo, e nos faz lembrar tudo que Jesus ensinou. Quinta e última pergunta. Quem convenceu você a ser discípulo de Cristo e quem vai guiar você em toda a verdade, conforme João 16, 8 e 13? Quem convence uma pessoa a ser discípulo? É o pai, a mãe, é o pastor, é o líder, é o diácono? Não, com certeza não. Então responda aí. Quem convence você, quem convenceu você a ser um discípulo de Cristo e quem vai guiar você em toda essa verdade? A resposta está em João 16, 8 a 13. Tem mais uma pergunta. Quem transformou você em discípulo e o prepara para formar novos discípulos? Essa pergunta não pode faltar. Então, você quer que mais pessoas se tornem discípulos de Jesus? Você pode ser instrumento do Senhor para ajudar alguém a se tornar também e a ser um discípulo. A resposta está em João 17, 17 a 19. Então, quem transformou você e a mim e quem nos prepara para formar novos discípulos? Que Deus abençoe você. A minha oração é que você seja um discípulo aprovado e abençoado pelo Senhor, que agrada o seu Mestre e que seja uma vida agradável a Ele e viva uma vida de alegria também na presença do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. É a nossa oração em nome de Jesus. E até o nosso próximo vídeo sobre o que significa ser discípulo.